Nessa semana, nós lemos a última parashá do Sefer Bereshit, parashá Vayehi, que conta sobre a morte de Yaakov Avinu, o nosso último patriarca. O Yaakov, ele já estava no leito de morte, ele já sentiu que a morte se aproximava, e o Yosef foi com os dois filhos, Efraim e Menashe, para visitar o pai. Então o Yaakov, ele vê o Yosef entrando com os filhos, ele faz uma pergunta difícil de entender. Ele pergunta para o Yosef, quem são esses? O Yaakov, ele já estava há 17 anos vivendo no Egito, ele viveu com os netos, ele conhecia muito bem o Efraim e o Menashe. Então, por que o Yaakov, ele está perguntando para o Yosef, quem são esses? A explicação mais simples que os nossos sábios trazem é que como o Yaakov, ele já estava quase cego, ele só conseguia ver algumas sombras, e o único que foi anunciado foi o Yosef. Então ele perguntou, quem são esses? Quem são esses que estão com você? Porque eu não consigo mais enxergar. Mas o Ora Haim Akadosh, ele traz uma outra explicação mais profunda, que tem muito a ver com a nossa vida. O Yaakov, agora, ele está prestes a dar uma grande brahá para o Yosef e para os seus netos, e é sabido que quanto mais alegria, mais a gente está conectado com a espiritualidade, mais a gente está conectado com Hashem. Ele queria, naquele momento que ele vai dar a brahá, ele queria sentir alguma alegria especial. Então ele perguntou para o Yosef, ele sabia que quem está com o Yosef são os filhos dele, mas ele perguntou para o Yosef, quem são esses que estão aí? O Yosef respondeu, são meus filhos que Deus me deu. Essa alegria é a alegria verdadeira, a alegria de reconhecer o que a gente tem de bom, os presentes que a Hashem manda para a gente todo momento na nossa vida. A gente, infelizmente, o tempo inteiro está só reclamando, está só pensando no que falta, e a gente esquece de reconhecer e de agradecer todas as coisas boas que Deus ele manda para a gente na vida. Teve em 2008 um caso muito famoso, uma menina na Austrália, os pais estavam passando por dificuldades financeiras, e ela queria, de alguma maneira, ajudar os pais. O que ela fez? Comprou um bilhete de loteria. Era um sorteio que valia mais ou menos 20 milhões de reais. E ela sonhava que com esse valor, se ela ganhasse, ela poderia ajudar os pais. O que aconteceu? Teve o sorteio, a menina já tinha comprado o bilhete, mas ela acabou esquecendo de conferir se o bilhete dela tinha ganhado. Passaram-se muitos meses, certo dia a menina está arrumando a gaveta dela e ela encontra o bilhete. Naquele momento tinham passado 10 meses do sorteio, sendo que depois de 12 meses, o ganhador, se ele não aparece para receber, ele perde o prêmio e o prêmio é novamente sorteado. Então, no finalzinho já do prazo, a menina acha aquele bilhete e ela fica curiosa. Ela falou, quem sabe, deixa eu tentar procurar para ver qual foi o número que venceu o sorteio, e ela descobre, para surpresa dela, que há muitos meses estão procurando o vencedor do bilhete, que era o bilhete dela. Aquela menina, por meses e meses da vida dela, ela era milionária, ela ganhou 20 milhões e ela não sabia o prêmio que ela tinha guardado dentro da gaveta dela. Assim também é a nossa vida. Se o ganhador desse prêmio de loteria de 20 milhões, ele fosse cego, quanto ele estaria disposto a dar para voltar a enxergar? Se essa pessoa fosse um paraplégico, quanto ele daria para poder voltar a andar? Coisas que a gente faz todos os dias, a gente acorda, Baruch Hashem a gente enxerga, Baruch Hashem a gente pode andar, a gente pode ver um sol nascendo, o sol se pondo, todas as coisas maravilhosas que Deus criou, mas infelizmente a gente não sabe dar valor. Todos nós somos milionários que não sabemos o tamanho do prêmio que a gente tem guardado na gaveta da nossa casa, que a gente esqueceu de perceber o quanto a gente recebe brachot o tempo inteiro. É isso que Yaakov quer escutar da boca do filho dele, do Yosef. Quem são esses? São meus filhos que Deus me deu. Olha quantos presentes, quando a gente tem filhos, quando a gente tem família, quando a gente, Baruch Hashem, tem sustento, quando a gente pode enxergar, quando a gente tem saúde,
cada pequena coisa da vida a gente tem que saber enxergar, a gente tem que saber agradecer e, acima de tudo, a gente tem que saber que nós somos milionários de tanta bondade que Deus manda para a gente na nossa vida. Shabbat Shalom.